Olá, eu sou Vinícius Santos Ribeiro, da turma 1 de Técnicas de Programação e turma 2 de Laboratório de Técnicas de Programação. E esse é o meu projeto final de programação. Bom, essa aqui foi a minha programação. Primeiro eu comecei definindo algumas variáveis globais, como sendo água, igual a E, elétrico igual esse símbolo e assim por diante. E isso eu fiz para poder definir as características dos pokémons e facilitar a organização, é claro. E logo depois eu defini uma int posição mestre, que ele define pra gente a posição que o mestre vai estar. É aqui uma struct de Pokémon, aqui é a struct dos mestres, com a variável Pokémon que a gente criou, a struct do jogador, e logo depois vem a primeira função, que é a função inicializa ambiente, que ela simplesmente vai receber uma matriz 20 por 20 e vai inicializar um ambiente dos elementos. Daí eu fiz uma rend dentro do switch para poder gerar aleatoriamente os símbolos no mapa. E o ambiente 19J e ambiente 0J vão ser igual ao traço. Isso é só para deixar o mapa bem formatado. Por exemplo, isso daqui. Aqui ó, a linha de cima é um monte de traço e a de baixo é um monte de traço. E no meio são os elementos. Depois da função inicializa ambiente, eu fiz uma função inicializa mestres, que ela vai inicializar aleatoriamente o lugar de cada mestre. Então eu preciso informar para ela uma matriz e um int n, que seria o número de mestres, um vetor do tipo mestres. Então aqui tá, a gente fez a formatação bonitinha. Vou deixar a primeira linha com traço, aí a última também. E eu defini a posição 18,0 como sendo um O. Isso aqui é só para mostrar como se essa posição fosse uma loja, onde a gente pode ir lá com o dinheiro do jogo e aumentar o nível dos nossos pokémons. Tá, e aqui eu fiz uma função um for para colocar aleatoriamente a posição dos mestres. E eu defini aquela nossa variável lá de cima, posição mestre, aqui dentro da função inicializa mestres, como sendo o i, para ele mostrar o número do mestre. Por exemplo, o mestre 1, que ele vai estar na posição X aleatória aqui do mapa, e esse posição mestre aqui vai ser 1. Depois vem o mestre 2, o mestre 3 e assim por diante. É só para ter uma referência de qual mestre a gente está falando. E aqui está um exemplo de como seria o mapa do jogo se eu inicializasse com 4 mestres. Ele pega 4 posições aleatórias no mapa e inicializa. Esse if aqui, ó, eu criei porque a posição que a gente vai nascer é a posição 1, 0. Ou seja, aqui nesse pontinho aqui. Então não pode surgir nenhum mestre naquela posição. E logo depois vem a função imprime mapa, que simplesmente recebe uma matriz, a matriz do mapa, e imprime. Essa aqui é a função organiza mestres. Ela basicamente recebe o número inteiro da quantidade de mestres e o vetor do tipo mestres, underline t. Organizar os mestres e os pokémons dos mestres. Eu vou mostrar aqui como ela funciona. Num determinado momento do programa, ele vai pedir a quantidade de mestres. Então eu informo para ele. Por exemplo, 2. Insiro o número de pokémons do mestre 1. 2 também. Insiro o nome do pokémon. Bom. Pikachu. Elemento raio. Insiro o level 22. Nome do Pokémon 2. Charmander. Elemento fogo. Level 10. Aí depois que ele já terminou de organizar os Pokémons do Mestre 1, ele vai para o Mestre 2. Insiro o número de Pokémons do Mestre 2. Ok, daí eu posso vir com 3. Agora eu vou ter que organizar 3 Pokémons. E assim por diante, até completar todo o número dos Pokémons. E para fazer isso eu fiz um for dentro de outro for. Aqui o primeiro ele vai contabilizar até o número de mestres. E o segundo ele vai contando até o número de pokémons de cada mestre. Bom, essa aqui é a nossa função main. Primeiro eu comecei definindo uma mensagem, só para deixar o jogo bem bonitinho. Aqui ó, Pokémon, aperte Enter para começar.
Depois as variáveis. Esse posição linha coluna e esse comando é para organizar o movimento do nosso personagem. E esse aqui seria o mapa do ambiente, o mapa dos elementos, e esse é o mapa dos mestres. Aqui eu criei uma variável do tipo joga_t, que é para ser o jogador. E eu defini como sendo player. E aqui um vetor de mestres, do tipo mestres. E agora eu coloquei um monte de printf só para um monte de printf e scanf só para ficar organizando as informações, pedindo todas as informações necessárias para começar o jogo. Esse for aqui é para organizar os pokémons do jogador. Aí aqui já vem a parte de organizar os mestres. Aqui a função organiza mestres, que recebe o número de mestres e o vetor mestres. Depois vem a inicializa ambiente, inicializa mestres. Até aqui, que é onde o jogo começa de verdade. Dentro desse while, que a gente começa a controlar o nosso personagem. A gente já começa lendo o comando. Depois que ele lê o comando, ele vai para um switch, onde vai decidir o que vai acontecer. Bom, isso aqui é o que a gente fez no robô desenhista, né? Por exemplo, a gente aperta para ele andar. S vai para baixo, W para cima, A para esquerda, D para direita. Aqui eu fiz if mapa linha coluna for igual a O, que é quando a gente chega na loja, certo? Então eu vou chegar na loja e vai mostrar o que vai acontecer. Aí ele mostra uma mensagem. Aí ele pede para eu selecionar um Pokémon para eu aumentar o nível dele. Bom, eu vou selecionar o Pokémon 1. Quantos níveis quero aumentar? 10. Nível aumentado, aperte Enter para continuar. E daí a gente volta para o mapa. Bom, aqui eu criei uma condição para ele aumentar o nível do meu Pokémon. Que é quando o dinheiro é maior que 10. E essa condição que eu criei aqui é para cada 10 de dinheiro que eu tiver, aumenta um nível. Ou seja, se eu tiver 100, aumenta 10. Agora esse if, quando eu chego na posição de um mestre, aqui ó, eu estou andando pelo mapa, aí quando eu chego na posição de um mestre, aí ele fala, é hora da batalha, você encontrou o mestre 3. Aperte Enter para continuar. Aí aqui ele vai mostrar a minha lista de pokémons e a lista de pokémons do mestre, mostrando o nome, o elemento, o level e assim por diante. Aí ele pede para eu selecionar 2 pokémons para usar na batalha. Como eu só tenho 2, eu vou selecionar. Aí, a soma dos levels do meu Pokémon foi maior que a soma dos Pokémons do mestre. Ou seja, eu ganhei. Aqui vai começar a batalha, então coloquei uma série de comandos aqui para ele informar o jogador que começou a batalha. Contra qual mestre ele vai lutar. E daí ele vai exibir a lista dos Pokémons do jogador e do mestre. E vai pedir para a gente entrar com os Pokémons que a gente vai usar na batalha. Esse for aqui é para ele pegar aleatoriamente 2 Pokémons do mestre. Esses ifs aqui são para aumentar o nível dos Pokémons, caso o elemento do ambiente seja o mesmo elemento dos Pokémons. Isso aqui é o somatório dos levels de cada um. E esses ifs aqui determinam se vai haver empate, se vai haver derrota ou vitória. E esses ifs do meio aqui, eles cancelam o somatório do ambiente para o nível dos pokémons voltar ao número normal. Que é depois que já tiver acontecido o resultado da luta, ele vai voltar ao nível de todos os pokémons para o número normal que a gente já decidiu. Sempre após o empate e uma derrota, a gente vai para a posição 1-0, que é a posição inicial. Mas se a gente vencer, a gente continua na mesma posição que a gente estava. E esse switch aqui é para ele gerar aleatoriamente uma insígnia depois que a gente ganhar de um mestre. Então eu coloquei 5 tipos de insígnia e cada uma delas vai aumentar em 5. Bom, e aqui no if da vitória, a gente ganha 50 de dinheiro cada vez que a gente ganha e o número de mestres diminui 1. Ou seja, quando o número chegar a 0, esse while aqui vai parar e ele vai imprimir pra gente que a gente terminou o jogo e acaba o programa.